Não existe mais amor no coração das pessoas. Jesus, volte logo. Não aguento mais ver o evangelho corrompido que só se importa com dinheiro. Tenha misericórdia de nós que lutamos sinceramente para ir para o céu. Nossos líderes só lutam por sucesso. A liderança não quer saber da caridade. Os pequenos não aguentam mais. A violência está demais. Aí, eu te pergunto, onde vamos parar? Quantos de vocês chegaram aqui hoje vestindo a máscara de está tudo bem sobre uma alma em guerra? A primeira verdade que poucos dizem em voz alta é: está tudo bem não estar tudo bem. É normal ter dias de caos. Está tudo bem admitir que você orou ontem e só ouviu o silêncio. Sua dúvida não te ofende, te humaniza. A segunda verdade: a igreja não é um museu de santos perfeitos, mas um hospital de gente quebrada como nós. E sejamos honestos, muitas vezes a maior dor que sentimos vem do julgamento de quem deveria nos acolher. A terceira verdade: Deus não é uma máquina de recompensas que te livra de todos os seus problemas da vida. A fé não é um amuleto que te protege do sofrimento. É a força que te faz atravessar o sofrimento de pé. A graça de Deus não é um prêmio para os perfeitos. É o resgate divino para quem está no meio do seu caos. A verdadeira fé talvez seja aquilo que sobra quando, mesmo sem ter todas as respostas, você decide continuar. Talvez a maior prova de fé seja sussurrar em meio à sua dor: eu não entendo nada, mas eu permaneço. Jacó, é verdade que os pastores são ungidos do Senhor? A ideia de que pastor é ungido do Senhor é uma invenção moderna, sem base bíblica, foi criada para controlar os religiosos. Essa frase, tão usada nos púlpitos hoje, não é uma verdade, é uma estratégia de poder, e vou te mostrar na Bíblia. Pastor no Novo Testamento jamais foi chamado de ungido do Senhor. Quem te ensinou isso, ou está mal informado, ou está mentindo. No Antigo Testamento, o termo ungido do Senhor, ele tinha um endereço específico. Ele se referia a 3 categorias muito específicas que eu vou lhe mostrar. Primeiro, o povo de Israel no deserto, Salmo 105:15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aqui, o ungido é todo o povo de Israel. Não se trata de líderes religiosos, trata-se da nação de Israel como um povo separado. Segundo, os reis de Israel, 1 Samuel 24:6. Não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Davi se refere a Saul, rei de Israel, ungido por Samuel, ungido do Senhor. E o terceiro, os profetas com missão específica. Alguns profetas também eram ungidos para cumprir uma missão única. Aqui está o ponto que desarma toda a manipulação moderna. No Novo Testamento, só existe um ungido do Senhor. O ungido tem nome, Jesus Cristo, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E daí tem em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A palavra Cristo vem do grego, Christos, que significa literalmente o ungido. Efésios 4:11-12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor aqui é um dom, um serviço, não é título de realeza espiritual, não é grau maior, não é intocável, não é ungido do Senhor. Hierarquia eclesiástica? Jesus destruiu isso no ensino e na prática. Você tem dons, eu tenho dons, todos usamos para servir, não para dominar. Hoje, parece uma escada sem fim. Pastor virou pouco, inventaram bispo, depois inventaram apóstolo, agora vem patriarca. E o argumento sempre volta: não toque no ungido do Senhor, no conveniente. Te colocam medo para que você não questione abusos. Obrigado, Jacó. Essa explicação foi libertador. Se você gostou, me siga, curta e compartilha. Tem igreja abrindo filial como se fosse loja de shopping, mas não abre as portas para quem tem a alma ferida. Pastor com agenda de show lotada, mas com o altar vazio de presença. Transformaram a cruz em logotipo e o evangelho em um produto de venda rápida. A mensagem virou merchandising e Jesus virou marca registrada. A geração trocou o clamor pela aparência e a fidelidade pela fama. Orações são pedidos de entrega,
mas não há obediência para viver a palavra. Versículos decorados enchem a boca, mas o coração continua vazio do Espírito. O pecado agora se chama escolha, e desobediência virou processo. Querem público, mas não querem o perdão do Pai. Trocaram a fé por seguidores, e o altar por um palco iluminado. O louvor virou performance, e a palavra virou show de luz. Enquanto isso, as almas se perdem na noite do prazer. A igreja virou empresa, e o pastor virou empresário. Há mais investimento em publicidade do que em oração, e mais energia na propaganda do que na intercessão verdadeira. Jesus não é um produto com data de lançamento. Ele é o Senhor e Rei que nunca saiu de moda. Os discípulos de hoje buscam microfone e status, mas não querem o silêncio e o sacrifício da vida secreta com Deus. Falam de milagres em palcos iluminados, mas não se importam em visitar o enfermo no leito escuro do hospital. Pastores, filhos do Deus Altíssimo, não levem suas ovelhas para o caminho que conduz ao inferno. Não transformem o rebanho do Senhor em um negócio, pois essas vidas foram compradas pelo preço do sangue de Cristo. Deus não colocou vocês no altar para vender promessas, mas para entregar a verdade que salva, custe o que custar. Não troquem a mensagem pura do Evangelho por um discurso agradável que mata a alma e acalma a carne. Pastores, vocês vão prestar contas diante do trono, e cada alma que se perder pesará sobre suas mãos. Não alimentem suas próprias vaidades com o rebanho. Alimentem o rebanho com a palavra pura de Deus. Não sirvam ao dinheiro como Senhor, pois nenhum tesouro da terra pagará a perda de uma vida. Voltem ao lugar secreto de oração, antes que o ministério se torne apenas um título vazio. Não permitam que o aplauso do mundo tire de vocês o reconhecimento do céu. Pastores, guiem com lágrimas e com exemplo, e não com mãos sujas e coração endurecido. O Senhor lhe deu o privilégio de cuidar das ovelhas, não o direito de usá-las para o seu próprio benefício. Lembrem-se qual? O altar é lugar de sacrifício, não um trono para o orgulho pastoral. Ensinem o caminho da cruz, e não um atalho cheio de promessas vazias. Ensinem o caminho da cruz, e não um atalho cheio de promessas vazias. Chorem pelo pecador, antes que se alegrem com o dinheiro no gasofilácio. Não desprezem a voz do Espírito, pois ele chama ao arrependimento hoje, não amanhã. Pastores, acordem antes que seja tarde e o Senhor lhe diga: nunca vos conheci. Sejam fiéis ao chamado, mesmo que isso custe popularidade e números. A glória é de Deus, e não há lugar no céu para dividir honra com o homem. Pastores, guiem as ovelhas pela porta estreita e não pelas portas largas que levam à perdição. O tempo de palavras mornas já passou. O mundo precisa ouvir a verdade de uma vez por todas. E eu te pergunto, olhando nos teus olhos, quem é Jesus para você? Um mito? Um revolucionário? Um personagem histórico? Ou o Filho do Deus vivo, o único capaz de salvar a tua alma do fogo eterno? Por mais de 2000 anos, os homens tentam apagar o nome de Jesus, mas não conseguem. Porque quanto mais tentam calar, mais alto a cruz grita. E olha o que ele fez. Viveu como homem, teve fome, sede, dor, mas nunca pecou. Desafiou a humanidade e disse: quem de vocês pode me acusar de pecado? Ele foi santo, puro, perfeito. Mas ainda assim, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, rasgaram suas costas com chicotes, pregaram seus pés e mãos naquela cruz. E sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali, na cruz, ele consumou o plano de salvação. Pagou o preço que era teu, tomou a culpa que era minha e abriu a porta do céu. E ao terceiro dia, a maior notícia que já ecoou sobre a terra: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive.
Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é Rei dos Reis. Decida hoje. Receba Cristo, viva Cristo, pregue Cristo, porque Ele é a única esperança da humanidade. O tempo do fim está chegando e a maioria não percebe. A religião vazia domina as ruas e os templos. Há mais interesse em aparência do que em salvação. O povo busca conforto e ignora o fogo do Espírito. Os altares estão cheios, mas o coração está vazio. As orações são rituais sem intimidade com Deus. Querem bênção sem obediência. Querem milagre sem renúncia. Mas o reino não funciona com atalhos humanos. Os líderes trocam santidade por aprovação. Trocam a palavra por estratégias de marketing religioso. Muitos falam do céu, mas suas vidas gritam pelo mundo. É hora de despertar antes que se perca o caminho. A verdade foi suavizada para agradar ouvintes. Mas Deus não se conforma com palavras bonitas sem vida. O relógio do céu não para. Cada segundo passa e a decisão de arrependimento se torna mais urgente. O tempo do fim não é mito, é realidade. A hora de acordar é agora. Volte-se para Deus antes que seja tarde. Os homens e mulheres correm atrás de conforto, mas ignoram o chamado de Deus. A religião foi substituída por rotina. As prédicas hoje são cheias de palavras bonitas, mas vazias de poder. O Espírito Santo foi deixado de lado. O pecado é suavizado para agradar. A rebeldia é aceita como processo. Mas o céu não se curva ao mundo. Muitos se levantam para louvar, mas não se dobram para orar. O altar foi esquecido em nome da modernidade. Líderes buscam aplausos, buscam fama, mas ignoram a verdade que transforma. O povo perde o caminho, a carne é satisfeita, mas o espírito chora. As promessas de Deus são esquecidas em troca de interesses. Querem o poder de Deus, mas não suportam a disciplina. Querem bênção sem santidade e sem renuncia. As igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de presença. O templo foi substituído por teatro religioso. Os dias passam e o tempo não perdoa. Quem ignora o chamado acumula consequências que não pode escapar. O tempo do fim se aproxima e os que não se arrependerem estarão perdidos. Acordem antes que seja tarde. Os sinais estão em toda parte, mas muitos fecham os olhos como se nada estivesse acontecendo ao redor. As profecias se cumprem diante dos nossos olhos, mas o coração do povo continua duro e distante de Deus. Há mais fotografia do que intercessão, há mais palco do que altar. O evangelho foi trocado por espetáculo. Muitos vivem como se o tempo fosse infinito, mas o relógio do céu corre sem parar e a hora está chegando. A palavra está sendo pregada, mas poucos querem ouvir. Ouvintes preferem a doutrina que agrada e não a que transforma. Os jovens são atraídos pelo brilho do palco, mas esquecem que o fogo do Espírito se encontra no secreto. Os líderes estão ansiosos por seguidores, mas o céu procura verdadeiros discípulos que vivam o Evangelho. Não se trata de quantidade de membros, se trata de qualidade de vida. Santidade é o que Deus procura. O tempo do fim está chegando. A voz do Espírito clama: arrependam-se, pois o dia está mais perto do que se imagina. E enquanto os sinais se multiplicam, muitos estão distraídos, presos em prazeres que logo desaparecem. O coração do povo se voltou mais para o consumo do que para o altar. E o sagrado foi tratado como banalidade. O pecado virou normalidade. O que era vergonha agora é motivo de orgulho. E a verdade tem sido calada. As redes sociais roubaram o secreto. O povo prefere expor imagem do que dobrar os joelhos em oração. A igreja está cheia de câmeras, mas vazia de lágrimas. Muitos filmam o culto, mas poucos tocam o céu. A glória do Senhor não pode ser substituída por produção humana. Nada compensa a ausência do Espírito. E ainda assim, mesmo com todo esse cenário, a voz de Deus continua chamando o povo para o arrependimento. Ele não muda.
ele não se vende, ele não nega a sua palavra. O homem pode negociar, mas Deus permanece firme. O tempo do fim está à porta, e quem continuar adormecido irá despertar tarde demais. A hora é agora. Quem tem ouvidos ouça, quem tem coração sinta. O clamor do céu é urgente. Jesus está voltando.